Olá, queridos alunos, dando continuidade à nossa aula sobre a economia da Europa. Hoje nós vamos falar sobre a Constituição da União Europeia, certo? Ou seja, a formação da União Europeia, certo? E essa formação, a partir dessa formação da União Europeia, foi constituído um documento, ou seja, foi criado um documento, um tratado, como se os representantes sentassem numa mesa e ali eles criassem um documento, criassem regras para os integrantes, ou seja, para os países membros da União Europeia, certo? E as regras principais deste documento, que nós vamos citar aqui, são as regras de circulação, certo? Que são 4 regras principais de livre circulação, certo? 4 liberdades principais. E que elas não se enquadram para todos os membros, certo? E a gente vai entender mais lá na frente numa tabelinha que eu criei, né? E ver, né, que ela essa liberdade de circulação, ela não se estende para todos os participantes, certo? Os 27 participantes da União Europeia, certo? Então nós temos 4 liberdades principais de circulação, que são circulação de pessoas, de mercadorias, de capital e de serviços. Essa circulação de pessoas, ela amplia o mercado de trabalho e amplia também o mercado de consumo. E isso é bom para cada um dos membros da União Europeia, certo? São 27 membros. E aí, se um país, certo, que ele tem uma população, vamos supor, de 50 milhões de habitantes, certo? E aí ele passa a integrar a União Europeia, certo? E aí em outros países da União Europeia, por exemplo, um outro país tem 200 milhões de habitantes, um outro país tem 100 milhões de habitantes, certo? Então, esse país ele acaba se beneficiando, certo? Por quê? Porque ele tem apenas 50 milhões de habitantes, e aí, devido a participar desse bloco econômico, certo? Ele vai poder, né, o seu cidadão, ele vai poder circular livremente, né, por esses outros países. Então, por esses 27 países, certo? Então, vamos supor um território ali de Portugal, certo? O pequeno território de Portugal. Aí, devido a esse acordo, certo? Esse bloco econômico, a população desse país ela pode circular por toda a extensão dos 27 países que integram a União Europeia, certo? Livremente. Então, esse acordo vem beneficiar essa livre circulação, ou seja, tanto o cidadão, certo? Português pode ir para outros países, quanto os habitantes desses outros países podem ir para Portugal livremente, certo? E isso ajuda de que forma, professor? Isso amplia o mercado de trabalho, por quê? Porque o habitante, né, de Portugal, vamos supor que eu sou português. E aí, o meu país passou a fazer parte desse bloco econômico, ou seja, eu tendo essa livre circulação. Eu tinha emprego ali disponível apenas dentro do meu país. Aí, com essa livre circulação, eu posso sair do meu país e ir para um outro país, ou seja, amplia o meu mercado de trabalho, certo? Eu posso ir buscar emprego em um outro país. Assim como beneficia aos países, por quê? Porque amplia o mercado de consumo, certo? Então, se eu tenho uma população com 50 milhões de habitantes e eu passo a integrar esse bloco econômico, certo? Com vários outros países, certo? Vai aumentar a quantidade de habitantes, certo? Na verdade, não do meu país, mas a quantidade de pessoas que poderão comprar mercadorias produzidas no meu país, certo? Então, esse é o benefício. Por quê? Porque amplia o mercado de trabalho e o mercado de consumo. A segunda liberdade é a liberdade de circulação de mercadoria, certo? Ah, professor, então quer dizer que se o cara sai de Portugal e ele vai para a Alemanha, certo? Ele pode levar a mercadoria de Portugal para a Alemanha e trazer mercadoria da Alemanha para Portugal? Pronto, é isso mesmo. É a livre circulação. A quantidade que ele quiser, certo? Ele pode produzir, né, por exemplo, mercadoria em Portugal e levar para a Alemanha, assim como ir na Alemanha, carregar um caminhão de mercadoria, por exemplo, está aí a foto, uma geladeira, carregar um caminhão de geladeira, certo? Comprar lá, carregar um caminhão de geladeira e trazer para Portugal, para vender em Portugal. Por quê? Porque há essa livre circulação e não vai ter impedimento, né, para que esse produto saia da Alemanha para ser trazido a Portugal, certo? E há também a livre circulação de capital. Ou seja, o que seria essa livre circulação de capital? Seria um investidor, certo? Ele sair, por exemplo, de Portugal para investir na Alemanha. Ele pega o seu dinheiro em Portugal, o dinheiro que ele tem ali, e aí ele diz, poxa, eu acho que tem um mercado consumidor
muito bom na Alemanha, certo? Que eu quero alcançar esse mercado consumidor. Então ele pega esse produto, ele pode ir para a Alemanha, levar esses produtos para a Alemanha e abrir lá uma loja, abrir uma indústria, enfim. Ele pode investir o dinheiro dele lá sem impedimento nenhum, certo? Por isso que a livre circulação de capital, ou seja, o capital, o dinheiro dessa pessoa de Portugal, ele pode ser investido lá na Alemanha, assim como essa pessoa de Portugal pode abrir uma conta lá na Alemanha e investir esse dinheiro lá também. E também há a circulação de serviços, certo? Aí nós temos a imagem aí de um bonequinho, que aí eu vou exemplificar como, por exemplo, um consultor de empresa. Certo? Vamos supor que esse bonequinho vermelho seja um consultor de empresa e que ele seja famoso em Portugal por ajudar empresas que estão falindo, que estão com dificuldades financeiras, a alavancar suas vendas, a melhorar. Então aí esse consultor que presta um serviço, ou seja, que vende esse serviço dele, e aí uma empresa lá da Alemanha vem e contrata esse consultor. Ele sai de Portugal, do seu país, da sua nação, e vai para a Alemanha prestar esse serviço. Há uma livre circulação, certo? Do serviço, ou seja, ele vai até lá e ele vende a sua mão de obra, certo? O seu serviço, certo? Ele tem esse conhecimento e aí ele vai aplicar os seus conhecimentos nessa empresa para fazer essa empresa melhorar, certo? Então ele vai estar prestando um serviço a uma determinada empresa, certo? Então nós vemos aí essas 4 liberdades principais, certo? De circulação, que é o que? Pessoas, revisando mais uma vez, mercadoria, capital e serviços. Aí aqui eu trago uma tabelinha com os 27 países que integram a União Europeia. O que é que você pode fazer? Você pode pausar o vídeo e dar uma viajada aí, certo? Pelos 27 países que integram a União Europeia. Mais na frente, no slide, nós teremos um mapa, certo? Aí você pode, de acordo com essa tabelinha, você pode estar vindo na tabelinha, olhando os nomes dos países e indo no mapa e dando uma viajada, vendo a localização geográfica, certo? Deste país no mapa, certo? Não temos aqui, se pausa e pode aí estar lendo aí, certo? Os 27 países que integram a União Europeia. A zona do euro, certo? Ou também chamada de área do euro, certo? Na verdade, ela é mais chamada de área do euro e é apelidada como zona do euro, certo? É uma área geográfica, certo? É uma área ali delimitada de alguns países que decidiram aderir à moeda, certo? A qual moeda, professor? O euro, que é uma moeda assim como o dólar, assim como o real. É uma moeda lá desse bloco econômico União Europeia, certo? E aí não são todos os países, nós vamos ver na tabelinha que eu criei mais à frente, que não são todos os países da União Europeia que aderiram a essa moeda do euro, certo? Uma moeda em comum, certo? Não são todos os países, nós vamos ver mais à frente na tabelinha. E essa zona do euro ela foi criada já agora no século XXI, no início do século XXI, certo? Ela tem como representação, aí eu trago aqui o símbolo do euro, né? Tem como representação esse Ezinho, que nós vemos aí no meio dessa bandeira da União Europeia, certo? Esse Ezinho, certo? Que é tipo um círculo, que não foi fechado, com 2 tracinhos, ou seja, esse Ezinho, ele simboliza o euro, certo? É o símbolo do euro. E essa bandeira azul, com essas estrelas, é a bandeira da União Europeia, certo? Aí nós temos 12 estrelas douradas, certo? Formando um círculo sobre um fundo azul, certo? Que simbolizam os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa, certo? Então, unidade, ou seja, nós somos um, certo? Solidariedade, eu vou ajudar o meu semelhante, o meu país, né? O meu país, vamos supor, Portugal, eu vou ajudar a Espanha, que a Espanha vai ajudar a Itália, que vai ajudar a França, que vai ajudar a Alemanha, certo? Então, uns ajudam os outros, que vai ajudar a Holanda, Luxemburgo. Então, uns vão estar ajudando aos outros, certo? Então, solidariedade. E harmonia, ou seja, vamos caminhar junto, né? Vamos caminhar numa mesma direção, certo? Vamos buscar o bem comum para os nossos países, certo? E a moeda oficial de 19 dos 27 países da União Europeia, ou seja, o euro, ela é a moeda oficial, ou seja, 19 dos 27 países que fazem parte da União Europeia, 19 escolheram o euro, ou seja, abriram mão. Vamos supor que o Brasil, né,
que o Brasil fizesse parte lá, né? Nós estamos na América do Sul, mas vamos supor que a gente estivesse lá na Europa, certo? O Brasil, aí o Brasil abriria mão do real, que é a sua moeda, para aderir a essa moeda, o euro, certo? Essa moeda comum entre os países ali dessa zona do euro, certo? Que não são todos dos países da União Europeia, mas apenas 19 dos 27, certo? Além da zona do euro, a gente precisa também aprender o que é o espaço Schengen, certo? Que é um espaço sem fronteiras internas, criado em 1985. A sua assinatura, certo? A assinatura do acordo ele foi em Schengen, uma pequena aldeia no país de Luxemburgo, certo? Aí os países que integram esse espaço Schengen, eles são obrigados a reforçar os controles nas fronteiras internas, e os países membros do espaço Schengen, eles têm uma cooperação policial para reforçar as fronteiras, certo? Para reforçar os controles externos de fronteiras terrestre, marítima e aérea, ou seja, das fronteiras por terra, fronteiras pelos mares e as fronteiras pelo ar, certo? Então, os países membros, eles têm que cooperar, ou seja, cooperar com policiais para que haja esse reforço, para que não entrem, né, pessoas de países que não integrem esse espaço, ou seja, esse espaço de livre circulação, que é chamado espaço Schengen, certo? Esse espaço ele permite à população europeia viajar e estabelecer-se livremente, ou seja, uma pessoa que faça parte desse espaço, por exemplo, são 22 dos 27 países que fazem parte da União Europeia, 22 fazem parte desse espaço Schengen, mais outros 4 países que são associados também, que também fazem parte. Não fazem parte da União Europeia, esses outros 4, que entre eles Suíça e Noruega, Islândia e, se não me engano, Liechtenstein. Certo? Então, esses 4 países, eles não fazem parte da União Europeia, não fazem parte da zona do euro, mas fazem parte desse espaço Schengen, esse espaço de livre circulação, certo? Então, nós temos aqui um espaço composto por 22 países da União Europeia e 4 países associados, que seriam esses 4 que eu citei. Nesse espaço, os cidadãos europeus e muitos nacionais de países que não pertencem à União Europeia podem circular, como, por exemplo, em turismo ou por motivo de trabalho. Por exemplo, vamos supor que eu seja um médico, palestrante, aí eu sou brasileiro, eu posso ir lá na Europa, certo? A serviço, trabalho, né, a convite de alguém, para participar de um congresso de medicina e dou uma palestra lá, e aí eu vou estar trabalhando, ganhando esse dinheiro, eu vou ter essa liberdade de entrar. Assim como você quer ir visitar a Europa, você pode visitar também por turismo, certo? Então nós temos ali nesse espaço Schengen uma liberdade de circulação, né, para mais de 400 milhões de cidadãos da União Europeia. Aí eu fiz essa tabelinha aqui, países da União Europeia, zona do euro e espaço Schengen. Eu vou explicar aqui, mas depois você pode pausar o vídeo e dar uma viajada pela tabela. Embaixo aqui eu tenho que colocar uma legenda, certo? Do 1 ao 27 são países da União Europeia, ou seja, a numeração aqui de 1 a 27 são os países que compõem a União Europeia. Aí as palavras que são vermelhas são países que não fazem parte da zona do euro. E as palavras que são sublinhadas, ou seja, que tem um tracinho embaixo, são países que não fazem parte do espaço Schengen, certo? Então aqui dos 27 países da União Europeia, nós temos 8 que não fazem parte da zona do euro e temos 5 que não fazem parte do espaço Schengen, certo? Que são esses sublinhados. Você pode contar, pausar isso e contar, que você vai ver que são 5, certo? E os países que fazem parte do espaço Schengen, certo? Nós temos aqui, só participam do espaço Schengen, esses países aqui em vermelho: Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suécia. Então você pode estar pausando essa tabelazinha e estar se aprofundando nela, certo? Aqui eu trago um mapa que você também pode pausar e estar vendo na prática, olhando aqui as legendas aqui e dando uma viajada pelo mapa, certo? Que é o mapa da União Europeia. E aí você pode observar que é um mapa diferente da divisão política atual da Europa, certo? Então, a gente aprendeu que nós temos a Europa, certo? A Península Europeia ali, certo? Como fazendo parte da Eurásia, certo? Uma porção de terra cercada de água por quase todos os lados, certo? Então é o continente europeu, certo? Que é diferente de União Europeia. Então vocês podem estar pausando e dando uma mergulhada, certo? E no próximo vídeo a gente continua a nossa aula
com a Europa Ocidental e Europa Oriental.